Glória, abençoe esta palavra, Senhor. Nós vamos compreendê-la com o coração e essa mesma palavra deve ser guardada na nossa alma e espírito. Fazemos uma bênção em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa palavra da noite está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16 em diante. Vamos ler então. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, fazendo estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, dizendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade, eu digo que ninguém ouve. Na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Amém? Então aqui nós vemos, pela palavra de Deus, como estava distante aquele povo, como estava distante os judeus. Assim como nos dias de hoje, nós observamos isso também. E por épocas, as coisas hão de se repetir. Jesus chegou numa época em que o Império Romano dominava grande parte do mundo e Israel estava sob o domínio romano. Quando ele chegou nesta terra, o que ele observou? Que os religiosos, os ricos, os políticos e até mesmo grande parte do povo estava afastado do caminho de Deus, e que o que ele observou foi muito sofrimento, uns com muitos favores, vivendo uma vida de conforto, e outros doentes, enfermos, atormentados, com muita fome, uma miséria terrível, doenças por todo canto, endemoniados por todos os lados. Ele viu que o mundo estava entrando no colapso de uma perdição total. E ele veio para arrumar esta bagunça que estava no mundo. Ele veio trazer um novo mandamento, não mais de sofrimento, mas de união, de amor, de prosperidade. Ele veio trazer uma era de luz, porque o povo estava nas
o povo amou mais as trevas, a escuridão, do que a luz. Eles negaram a luz de Jesus e abraçaram as trevas e a escuridão. Amaram mais o mal do que o bem. A luz veio ao mundo e a luz era Jesus. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Por que isso aconteceu? Numa mensagem anterior eu falei a respeito disso. Porque eles estavam tão acostumados em suas vidas confortáveis, em sua maneira de viver, no luxo, na vaidade, no orgulho, na soberba, no conforto, que esqueceram-se de Deus. Quando a pessoa está muito bem na vida, ela esquece de Deus. Mas só que essa vida ela é passageira, principalmente naquela época em que as pessoas morriam logo. Então, se os principais eram irresponsáveis, eram negligentes, eram corruptos, quanto mais o povo. Se o exemplo de fé não exercia a fé, o povo ia de mal a pior. Porque o exemplo tinha que ser quem? Os religiosos, os políticos, os homens que tinham conhecimento, o povo letrado. O povo que mandava nos demais era para ser exemplo de fé. Mas eles eram os piores dos piores. E como é que o resto do povo ia? De mal a pior. E hoje não é diferente. As pessoas negam a Jesus por o conforto de uma vida, por uma mansão, por um carro de luxo, pela fama, pela glória dos homens. Aí está a resposta. A palavra de Deus diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles desejavam mais a glória humana do que a glória de Deus. Porque a glória do homem, ela é corrupta, ela é mentirosa. A glória do homem se baseia em bajulações, em elogios falsos, em um amor falso, em palavras falsas, mentirosas, enganadoras. As pessoas dizem que conhecem fulano, cicrano, e que gostam, que são amigos, mas aquilo é só da boca para fora. As coisas de Deus são eternas, são verdadeiras, permanecem para sempre. As coisas dos homens são passageiras, e nós vimos isso. Ontem eu vi isso. Ontem eu vi isso. Um cúmulo. O próprio pai dizendo para a sua filha: vai lá, vai pedir, pede para ele. E a menina foi lá, a jovem foi lá, praticamente se oferecendo para aquele político. Teve uma que pegou até a cadeira e colocou ele na frente do carro para que o carro não saísse. Trepou naquela cadeira, praticamente se jogando em cima do político. Se o político colocasse aquela jovem dentro do carro e saísse com ela, quando retornasse, o que aquele homem ia perguntar? E aí, o que ele te deu? Cadê o dinheiro? Ele não ia se importar o que ele teria feito ou deixasse de fazer com aquela jovem. Ele não estava interessado nisso. Então veja o nível, o cúmulo que nós chegamos. O nível, eu fiquei horrorizado com aquilo. Como o povo ainda continua ganancioso, miseráveis. Não é questão de miséria
não. É a ganância, é a miserabilidade do coração, falta de honra, de sensatez, de pudor, de decência, de moralidade. O povo está entregue às trevas. Por quê? Porque amam mais o mal do que a Deus. A gente observa isso, até pelas próprias palavras. É tanta gente chamando o nome de Satanás, de diabo, para cima e para baixo. Poucos são os que chamam o nome do Senhor, poucos os que falam em Deus, poucos são aqueles que falam em Jesus. A maioria estão cheios da besta. A maioria estão cheios do diabo, com o coração cheio de perversidade, infelizmente. Aqui nós vemos que Jesus estava no meio daquele povo, e Jesus falando para com aquele povo, e eles, quanto mais Jesus falava, mas eles se indignavam com Jesus, porque Jesus estava falando a verdade. Se Jesus viesse mentindo, eles tinham aceitado. Por quê? Porque era igual a eles, mentirosos. Mas como o Senhor veio falando a verdade, fugiram dele, fugiram dos seus ensinamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz. Porque a palavra de Deus é verdade. E aonde a verdade está, aonde a luz está, o mal se dissipa, o mal cai por terra. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ora, isso é porque Jesus curou o homem no sábado. Mas me diga, para que serve o sábado? É para Deus ou é para o homem? O sábado é para o descanso do homem, não é para o descanso de Deus. Deus é Deus. Aleluia. E a lei é para Deus ou a lei é para os homens? A lei é para os homens, não é para Deus. Deus está acima da lei. E aí nós vemos a diferença, porque diz: você está curando. Ora, isso é trabalho? Curar é trabalho? Não. É dom. É dom de Deus. É fazer o mal? Nunca foi. Pelo contrário, é fazer o bem. No sábado e aliás em dia nenhum se deve fazer o mal, se deve fazer o bem. Aleluia. Oh glórias. Aleluia. Então ele diz: meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Por que vou descansar se meu Pai está trabalhando até hoje? Então o Senhor é Senhor. Amém? Se Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus de tudo. Se Ele é Senhor, Ele é Senhor de tudo. Então Ele manda. Oh glórias. Quem são mandados? Somos nós que somos criaturas. Mas o Senhor é Deus. Aí nós temos a limitação da visão humana. O homem só enxerga aquilo que ele quer. O homem só enxerga aquilo que ele quer. Mas se você tem Deus no coração, você vai enxergar o Senhor. Você vai ver. São poucos isso. São poucos, infelizmente. São poucos os que abrem o coração para entender as verdades do Senhor. Aleluia. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, e fazendo-se igual a Deus. Ora, se ele é filho de Deus, ele também é Deus. Ele faz parte da santidade de Deus.
Se o filho do rei ele faz parte da realeza. Se ele é filho de Deus, ele faz parte da divindade de Deus. Aleluia. Os anjos, pastor, mas os anjos também são, presta atenção, assim como nós fomos criados, somos criaturas criadas por Deus. Os anjos também foram criados por Deus. E Jesus? Não, Jesus não foi criado. Jesus foi gerado por Deus. Deus de si mesmo fez o seu filho, dele mesmo. Ai, pastor, como é isso? Nós vivemos na limitação humana, animal, carnal. Deus é Deus. Ele é divino, glória. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é divino. Homem e mulher, macho e fêmea, só existe no nosso plano, porque aqui nós somos o que? Animais, somos terrenos. Mas o que Jesus disse? Quando estivermos lá na perfeição, nós não seremos nem macho nem fêmea, nós seremos como os anjos do Senhor. Nós não iremos mais viver como casais, nós vamos viver como irmãos e filhos de Deus. Aleluia. Devemos entender as coisas do Senhor. Aleluia. Nós nos prendemos nas questões da terra, esquecendo que lá aonde o Senhor está não é a mesma realidade que a nossa. Aleluia. Mas Jesus respondendo e disse-lhes: na verdade eu digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Então aquilo que o Senhor vê o seu Pai fazer, também ele faz de igual modo. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Aleluia. O Pai dá o exemplo. O Pai é o exemplo. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo? Que o Pai é exemplo. Que o exemplo que ele tem é do Pai. E o que ele faz é porque ele viu o Pai fazer. Igualmente faz. E quem ele ensina é o Pai. E nada ele faz que o Pai não tenha feito e que não tenha instruído. Aleluia. E outra coisa, ele é obediente ao Pai, porque ele diz: eu só faço aquilo que meu Pai mandar. E só falo aquilo que ele mandar. E às vezes nós falamos tudo o que queremos e não obedecemos a Deus. E muitos falam até bobagens antes de consultar a Deus. Nós, antes de falar, antes de fazer qualquer coisa, vamos consultar o nosso Pai. Senhor, isso é verdade? Eu posso fazer? Eu posso falar? Me oriente, me ensina. Nós temos que ir na fonte, porque nós temos um Pai para isso. Aleluia. Continuando no versículo 23, diz assim: para que todo homem, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou.
Na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que aquele que crê, que permanece crendo em Cristo Jesus, não entrará na condenação, não entrará para o julgamento, mas já passou dessa condenação, já passou desse julgamento para a vida eterna. Ele está dizendo, não vai passar pelo constrangimento, porque creu naquele que enviou, e creu naquele que for enviado, Jesus Cristo. Você crê em Deus e crê em Cristo Jesus, você está no caminho da salvação, você está no caminho de entrar pelos portais celestiais. É só crer somente e permanecer nessa tua confissão de fé. Não esmoreça, creia e permaneça, porque como o Pai ama a todo filho que crê nele. Não são todos filhos de Deus. Não creia nessa palavra. Todos são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe a Jesus Cristo no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e o ama de toda a sua força, de todo o seu amor, de todo o seu entendimento, por prazer, e não por força e nem por violência. Temos que entender esta verdade. Eu creio no Senhor, eu amo o Senhor, porque eu fiz essa escolha. Não foi porque os outros me empurraram, mas eu fiz de minha própria vontade esta escolha. Amar a Deus, servir ao Senhor e ser filho de Deus é uma escolha. Você tem que fazer a sua escolha. Ou você quer ser ou não. Entendeu? Assim como fora também com Adão. Você quer me servir, Adão? De livre e espontânea vontade? Então não coma daquele fruto. Mas Adão comeu. E aí perecemos a todos. Mas se você quer entrar pelos portais celestiais, você já está no caminho, permaneça. Não esmoreça, mas permaneça firme. Porque o inimigo vai querer te roubar a tua fé. Mas você tem que permanecer firme e inabalável. Porque você nasceu para ser luz e não trevas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, e Deus está fazendo tudo novo em nossa vida. Amém? Dê uma linda salva de palmas a Cristo Jesus. Aleluia, Jesus.